É isso aí, pessoal. Agora nós vamos ver como fala assim, falando de Jesus, né? Fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, né? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É importante a gente saber disso. Que Jesus, ele herdou tudo isso. Tudo foi criado por ele. Porque é importante a gente saber toda a vitória de Jesus, tudo que ele herdou, toda a sua glória, para entender que nós vamos herdar isso também. Nós somos co-herdeiros com ele. Fala assim que ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ou seja, ele foi o primeiro que foi gerado dos mortos. Está falando isso porque nós também vai acontecer conosco. Jesus, porque Deus vai falar assim, ele foi o primogênito entre os mortos. Para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, ou seja, Deus quis que ele ressuscitasse dentre os mortos primeiro, porque porque o propósito de Deus é em Cristo Jesus mesmo. É em Jesus. Deus poderia ter ressuscitado vários homens, Abraão, Moisés, mas Deus queria que Jesus tivesse a primazia em todas as coisas. Queria que ele tivesse. Né? Então, a esperança da nossa glória é ele, é o Senhor Jesus. Então, ele é o primogênito de entre os mortos, é o primeiro gerado. Porque nós ainda não. E nós depois seremos nós. Quem tiver morto, ressuscitará, incorruptível. E nós, os vivos, seremos transformados. Então, ou seja, Jesus, embora a gente tem que entender muito bem o que Paulo está falando, tem hora que fala assim, que ele foi revelado, o mistério estiver oculto, agora se manifestou aos seus santos, ao qual Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí depois ele fala que está oculto. A gente tem que entender o que Paulo quer dizer. Porque Jesus de fato está oculto. O que é Jesus hoje? Ninguém sabe. Paulo viu e João viu. Porque é os que mais fala que nós seremos iguais a ele. Porque foram os dois que viram. Então, para ver Jesus, e também Estevão, mas Estevão morreu, porque não teve como. Ele só descreveu na hora ali, né? Eu vejo o céu aberto e tal. O pessoal que viu escreveu, né? No caso, Lucas. E o filho do homem em pé, né? E Jesus está sentado, agora estava em pé, porque ficou admirado com com a atitude de Estevão. Jesus ficou em pé porque ele se admirou. Sabe o que Estevão fez? Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele ajoelhou e orou por quem estava matando ele. Isso mexeu com Jesus. Se você quer que Jesus fique de pé e se admire na sua vida, perdoa. Perdoa quem te apedreja. Isso traz admiração do Senhor Jesus. O Senhor fica admirado com pessoas que sabem que perdoam. Estevão morrendo. Ele falou, Senhor Jesus, Senhor, não lhes impute este pecado. Então eu vejo assim, a gente vai lidando com algumas pessoas no meu dia, né, no meu dia a dia. A gente coopera com o pastor Lucas no Projeto Recomeço, no Ministério Recomeço. E a gente vê assim, e a gente vai indo em algumas igrejas e vê assim que eu já vi gente orando contra o outro irmão. Eu já vi irmãos, é um trem de louco, cara. Orando contra o outro. Aí Jesus passou longe disso. O cara não conhece a Deus. Esse negócio da gente não tem nada a ver com Deus. O cara orando, repreendendo o maligno, o outro levantando a voz de um lado, outro do outro. Então, eu sei que o perdão é difícil, eu sei, Jesus ele fala, quando ele fala do perdão, ele fala que é difícil, ele fala que é difícil. Ele fala assim, olha, se ele fala da figueira lá, vai saindo do contexto um pouco, mas também tem a ver com amor, né? O perdão tem a ver com amor. Quando ele fala, vai procurar fruto na figueira, e a figueira seca,
e ele amaldiçoou a figueira seca. No outro dia, ele vindo de Betânia para Jerusalém, e os discípulos falaram, ó Senhor, secou a figueira. Aí Jesus, credes? Admiraste porque viste isso? Se tiver de pé, o tamanho de um grão de mostarda, não só fará o que aconteceu a essa figueira, mas também dirá a esse monte, arranca e lança aqui para lá. E assim será convosco. E se tiveres algo contra alguém, ele fala assim, perdoai. Tá vendo? Quando for orar, se tiver algo contra o seu irmão, perdoai. Então o que ele quer dizer com isso? Porque, isso é o meu entendimento, viu gente? Porque eu nunca vi ninguém transportando um monte. Nem o próprio Jesus fez isso. Nem os apóstolos fizeram isso. Mas o que me está levando a entender é que Jesus está dizendo da dificuldade que esse monte é a mágoa no coração das pessoas, que é movido por fé. E você perdoa pela fé. Então eu acredito que Jesus está querendo dizer isso. Porque eu não quero dizer que a fé não possa mover o mundo. Nós podemos, eu acredito, porque eu vi o irmão falando, o problema nosso é que a gente diz para Deus sobre o monte, a gente não diz para o monte para mover. Eu dá até medo de fazer isso, né? Eu falo pro monte, vai monte, faz aqui para lá, tem mover, você tá doido, vai dar um problemão, polícia, exército, todo mundo em cima, a pessoa... até medo, mas assim, é porque eu vi o irmão falando disso, diz para o monte, a gente geralmente fala, Senhor, olha o monte, mas tem que dizer para o monte, mas eu entendo ali que, meu entendimento, por não ver que ninguém fez isso, a gente sabe que Elias orou, parou de chover por 3 anos e meio, depois orou de novo, choveu de novo, mostrando assim o poder que é a oração. Então há como mover também um monte, mas eu nunca ouvi falar que alguém fez isso. O que me leva a entender que Jesus está dizendo sobre o perdão, porque sempre quando ele fala de fé pequena, do tamanho para mover monte, ele logo em seguida fala de perdão. Então dá a entender que é isso que ele quer querer nos ensinar sobre mover. Que a mágoa é uma coisa tão difícil de mover, tão difícil, essa dor que a mágoa causa no coração é tão cruel que ele fala assim que tem que ter fé para que se mover do coração isso e dizer para essa mágoa, você dizer, sai da minha vida, sai do meu coração, sai, vai para lá, sai para lá em nome de Jesus. Então e vai ser assim com você. Então o Senhor, ele entende a dificuldade do perdão, o Senhor entende. Eu queria falar disso do perdão, mas outros vídeos, né? Queria vir no contexto falando da glória do corpo, né? Da glória da nossa salvação, o evangelho da nossa salvação, da nossa esperança reservada nos céus. Mas acabou que veio para esse lado, então... Mas que bom que veio, né? Mas é isso aí, gente. Vamos que vamos. Só para Jesus, falei que Paulo fala sobre Jesus, que ele está revelado e ele está escondido. Jesus está revelado, escondido no... Ele fala assim, a nossa vida está oculta em Cristo. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Então, ou seja, Jesus está escondido em Deus hoje. Ele está escondido, está lá com Deus escondido. Foram poucas pessoas que viram o Senhor, como Ele é hoje. Glorioso como Ele é. O Senhor é muito glorioso. Essa glória dele. Então, ela não foi revelada ainda. Não foi revelada. Mas ela será. Ela foi revelada. Alguns irmãos viram. Tentaram nos mostrar como que Ele é. Limitados com a linguagem. Paulo, quando foi no terceiro céu, ele não consegue falar. Eu penso que não é porque ele não quer falar. É porque ele fala que não consegue falar que ele viu. Ele não consegue. Não há nada que dá para assemelhar. Não tem nada na terra que dá para assemelhar com o que ele viu no céu. Não tem nada na terra. Ele não consegue explicar. Então, ou seja, eu não acredito que é porque ele não quer. É porque ele não consegue mesmo. Porque as expressões que usa é limitado ainda. Não é o que é o Senhor. O Senhor é glorioso. Muito mais glorioso do que a glória com que vem se assemelhando nos textos bíblicos.
Então Jesus ele está escondido, ele vai ser revelado. E nós também estamos escondidos. Quem somos de fato? Nós somos escondidos nele. E nós vamos ser revelados também. Não fala lá em Romanos que a natureza está esperando que nós sejamos revelados? A manifestação da glória dos filhos de Deus? Nós vamos ser revelados. Quem somos nós em Cristo? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por mais um vídeo. Acho que vamos fazer mais sim, vamos fazer mais. Tem capítulo 2, capítulo 3, né? Mas é isso aí. Tô empolgando. Não vou empolgar muito não, tem que ficar na maciota, né? Mas é isso aí, ótimo dia, viu?